Olá, começamos hoje a trabalhar com desenho vetorial. E o nosso primeiro elemento que a gente vai trabalhar vai ser o traçado, né? Então, os traços que a gente tem no nosso desenho. Separei aqui alguns elementos, algumas coisas que eu considero que são bastante importantes você aprender, você dominar para poder fazer um desenho, seja ele vetorial ou não vetorial. Então, o primeiro ponto é você ter referências, ou seja, você ter fotografias, você ter outras ilustrações, enfim, você ter algum outro trabalho, alguma outra coisa mais concreta para você ter como base, né? Ajuda para você entender, por exemplo, questões tanto de forma, quanto de material, quanto de iluminação. Então é sempre muito legal, antes de você começar qualquer desenho, qualquer ilustração, você ter essas referências, tá? A gente não vai trabalhar essa parte aqui nesse momento, mas ela fica aqui registrada. E hoje a nossa aula, então, ela vai ser sobre essa parte, os traçados, os traços, as linhas do seu desenho. A gente ainda vai ver mais para frente a questão do trabalho com cor, com luz e os detalhamentos. Então, o traço, ele acaba sendo a base para tudo, tá? Então, é bem importante que você domine muito bem esse primeiro conteúdo para que a gente consiga prosseguir com tranquilidade para os próximos, tá certo? Bom, eu separei aqui já algumas ferramentas, que são ferramentas que eu julgo que são as ferramentas que você vai precisar, que você vai ter que entender para você trabalhar com traço. Confesso que nem todas elas eu acabo usando realmente, tem algumas aqui que eu não uso, eu acabo usando outras, mas eu vou mostrar para você e você vai encontrar o seu caminho, né? Então você vai encontrar aquela que você prefere. Então tá destacadinho aqui e a gente vai começar com a questão da cor do traço. Eu falei que cor a gente vai ver mais para frente, né? Mas assim, só de maneira muito básica. A primeira ferramenta que a gente vai ver é a cor do traçado. A gente já falou bem rapidinho sobre cor na última semana, né, na última aula. E a cor, então, ela fica aqui nesse menu, esse menuzinho aqui. O que ele está falando? Ele está falando, nesse caso, que a cor de preenchimento ela é preta e a cor do traçado é invisível. Então, se eu fizer uma forma, fazer aqui um círculo, o que eu tenho? Tenho esse círculo que está preto, né? Eu posso mudar essa cor, eu posso selecionar qualquer cor aqui. E eu posso selecionar também uma cor para o traçado. No momento não tem nenhuma cor nesse traçado. Então, posso colocar aqui uma corzinha. Você está vendo que está bem difícil de visualizar, né? Esse traço, mas ele está aqui, tá, gente? Um pouquinho eu mostro como é que a gente altera essa dimensão, essa espessura aqui do traço, da linha. Bom, uma coisa que pode acontecer é de você vai fazer aqui uma linha. Duas coisas, eu vou mostrar. Fiz uma linha e olha o que aconteceu. Olha que coisa esquisita. Por que essa linha ficou assim? Eu queria fazer só uma linha, mas ele está entendendo isso como uma forma que tem um preenchimento e tem uma cor de traçado. Então aqui eu vou tirar essa cor de preenchimento e eu tenho só a linha. Pode acontecer também a situação inversa. Eu vou simular aqui para você. Eu estou fazendo uma linha, ó, ele está criando aqui o preenchimento, né, da mesma forma que tinha criado aqui, mas a linha mesmo não existe. Então eu vou tirar o preenchimento que eu não quero, né? E a linha, ó, cadê a linha? Sumiu a linha. Eu não consigo enxergar nada. Por que isso? Porque não existe nem linha, e nem cor de linha, na verdade, e nem cor de preenchimento. E aí eu meio que perdi minha forma, ela está aqui em algum lugar. Eu uso a ferramenta de seleção, ferramenta V, e venho aqui e seleciono, e daí eu consigo chegar de novo na minha forma que eu criei, na minha linha que eu criei. Venho aqui na cor de traçado, escolho uma cor, e ela está aqui aparecendo novamente. Tá? Então esse aqui é um primeiro ponto para você prestar atenção. Porque às vezes pode acontecer de você estar criando uma forma, criando uma linha, e aparece uma coisa meio esquisita, assim, ou a forma meio que some. E o que está acontecendo é isso, que às vezes não tem aqui uma cor selecionada. No caso, eu vou criar uma linha agora, não tem nem cor, não tem nem cor de traçado, nem cor de preenchimento. Então, criei a linha está totalmente invisível, né? Eu não consigo encontrar mais a minha forma, a menos que eu venha com a seleção, chegue nela e aí sim coloque uma cor. Então fique ligado nisso, questão de cor é bastante importante, tá? Eu posso também alterar, trabalhar essa cor não apenas com uma cor sólida, como está aqui. Eu posso trabalhar com gradiente e tal, mas isso a gente vai ver mais pra frente quando a gente for falar de cor especificamente, tá? Então, de modo geral, saiba selecionar a cor e não esqueça que pode dar esses probleminhas por conta de uma ausência de cor aqui nesse seletor. Esse é o primeiro ponto. A próxima ferramenta que a gente vai ver é a ferramenta de configuração do traçado. Na verdade, é um conjunto de ferramentas, a gente encontra na parte aqui de cima alguns comandos e outros comandos ficam aqui na lateral. Algumas coisas que se repetem aqui e ali, mas algumas coisas são diferentes. O que significa
alterar o traçado, significa alterar como é que vai ser o formato dessa linha, como é que ela vai se comportar. A gente não precisa necessariamente pensar apenas numa linha que vai ser uma linha reta, né? A gente não precisa ter apenas isso daqui. A gente pode ter uma variedade grande aqui de linhas. Eu consigo, ali em cima, ó, eu vou selecionar essa linha para você ver. Eu consigo alterar a espessura da linha, então o traçado. Vou selecionar aqui uma espessura maior para que a gente consiga acompanhar juntos o que eu estou fazendo. Então, eu estou aqui com 40 pontos. E, no momento, essa linha ela está com um traço uniforme. O que significa? Significa que aqui no início dela, no final dela e no meio dela, ela vai ter a mesma espessura. Então, isso não varia. Agora, se eu abrir aqui o menu, tem outras opções que podem ser bastante interessantes. Então, se você for fazer alguma ilustração, alguma coisa, quer fazer um detalhe, né, esse tipo de acabamento, de detalhamento do traçado, ele é interessante, assim, ele ajuda a trazer um pouco mais de vida, de cuidado para o seu desenho. Eu recomendo que você tente trabalhar, né, buscando essa variação de espessura, tá? Pode trabalhar com diferentes variações. Bom, outro ponto, abre um outro menu, né, que tem vários pincéis diferentes. O que significa isso? Fazer uma outra linha. Essa linha, no momento, era uma linha comum, assim, pincel básico. Deixa eu aumentar a espessura também para você enxergar melhor. E se eu vir aqui nesse menu, eu tenho aqui embaixo, eu já abri alguns, eu tenho uma série de outros pincéis possíveis que eu posso aplicar. Inclusive, eu posso baixar pincéis novos, eu posso criar pincéis novos. Mas o que significa ter um outro pincel? Significa que eu posso, por exemplo, abrir aqui em artístico, aquarela artística já está aqui selecionado, né? Eu já tinha aberto antes. Eu consigo botar um pincel no formato de aquarela. Então, que antes era simplesmente uma linha, agora tem essa impressão de que é uma coisa feita com aquarela, que é bem legal. Continua sendo um vetor, tá? Mas é um vetor com uma cara já um pouco mais artística do que normalmente a gente entende, né, quando pensa em vetor inicialmente, quando está começando a aprender. Então tem essa possibilidade também, tá? Eu mostrei aqui esse artístico, aquarela, mas tem uma série de outros pincéis de todos os tipos. E se você não se sentir atendido por nenhum desses, ou mesmo outros que você encontrar na internet, você sempre tem a opção também de criar pincéis próprios. Como é que faz isso? Bom, eu vou criar mais uma linha aqui para você ver. Eu já até criei pincéis. Deixa eu mostrar, vou fazer 5 linhas. Não, eu não vou fazer agora, vou fazer diferente. Vou selecionar aqui o primeiro pincel que eu criei. Esse pincel aqui, um pincel caligráfico. Tá? Como é que eu faço isso? Essa criação desses pincéis. Aqui em cima, abri o menu, tá vendo? Venho aqui nesse menuzinho, essas 3 linhas, vem um novo pincel. Aí ele vai abrir a possibilidade aqui de pincéis diferentes para criar. Tá vendo que aqui não está permitindo criar esses 2 pincéis aqui, dispersão e artístico. Isso porque eu não tenho nenhuma forma selecionada. Se eu tivesse uma forma selecionada, né, vou começar agora com uma forma aqui selecionada. Tá aqui. Veio aqui novo pincel. Agora estão todos disponíveis, tá? Então a diferença aqui é essa. Mas eu já criei o pincel, vamos ver o que faz cada um desses tipos de pincéis. O primeiro pincel é esse pincel caligráfico. Esse pincel ele é interessante para quem trabalha com mesa digitalizadora. Eu estou aqui com mesa digitalizadora, então o que acontece? Né, eu consigo variar essa pressão. Então, se eu boto pouca pressão, se eu coloco muita pressão, ele vai me dar traços diferentes. Percebam que eu estou com o mesmo pincel e ele está me dando respostas diferentes. Tá vendo? Então, desde traços mais finos até traços, né, com espessura maior. Isso com esse pincel caligráfico. Eu vou fazer agora uma outra linha, tá? Com um pincel básico aqui mesmo, para você ver. E esse pincel básico, eu tinha feito, né, com uma linha comum ali. Eu vou fazer o próximo exemplo, que é o exemplo do pincel de dispersão. É um pincel que, na hora que eu crio, eu seleciono uma forma, e a partir daquela forma, eu vou fazer a dispersão dessa forma. Então, aqui, esse primeiro exemplo foi um exemplo o mais básico de dispersão, que é simplesmente uma forma que se repete ao longo daquela linha, tá? Né? Fazendo essa dispersão ao longo da linha. E eu fiz um segundo exemplo de dispersão, que eu acho ele mais interessante, que é esse aqui.
que a dispersão realmente acontece como a gente imagina, né, quando pensa na palavra dispersão. Ou seja, realmente eu tenho um monte de... aqui era uma bolinha, um círculo, né, que eu tinha feito como forma original, e esse círculo, ele vai causar esse efeito de dispersão a partir ali daquela linha que eu criei. Assim como nas outras opções de pincéis, você sempre pode voltar aqui, né, abre o menu, dá 2 cliques em cima e você consegue abrir essa janelinha de opções do pincel. Isso é bem útil, porque eu consigo desde fazer coisas como aumentar essa dispersão, o tamanho também, quero um tamanho maior, menor, vai ser mais aleatório, como é que vai ser isso, próprio espaçamento, então, enfim. Aí você vê o que faz sentido para o seu projeto, tá? Rotação aqui não vai fazer sentido porque é um círculo, então se ele roda para um lado, né, se ele gira para um lado, gira para o outro, não vai fazer diferença nenhuma. Bom, então esse é o pincel de dispersão, tá? Próximo pincelzinho que a gente tem aqui nessa lista, né, de pincéis é o pincel artístico. O que ele faz? O pincel artístico, vou criar mais uma linha aqui para você, ele vai fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui atrás, aqui embaixo, tá aqui já meu pincel que eu criei. Pincel artístico. Eu parti de uma forma, no caso a forma que eu parti foi essa daqui, essa florzinha, né, uma pseudo-flor, e eu criei o pincel artístico a partir dessa flor. O que aconteceu? A ideia é que ele tenta reproduzir aquela forma ao longo dessa linha que eu criei. Então, vou fazer uma outra linha um pouco mais orgânica. Olha só, o que está acontecendo aqui com a minha florzinha, né? Ela está criando, virou quase um bigode isso aqui. Engraçado. Então, esse é o pincel artístico, um pincel que ele vai reproduzir essa forma ao longo de toda a extensão da linha, tá? Outro pincel que a gente vai ver é o pincel de cerdas. Então, esse ele não é a partir de uma forma, tá? Quando a gente vem aqui em criar, né, o pincel, a gente abre algumas opções. Eu já criei aqui pincel para você ver. Esse aqui. O exemplo que eu criei. Então, tem várias opções de trabalhar pontas do pincel, como é que você quer, enfim. Vai escolher as configurações mesmo. E eu vou fazer, né, esse pincel, fazer o desenho com esse pincel. Ele é uma coisa assim, ele dá essa impressão de que foi feito aqui com pincel praticamente. Acho que é essa a ideia. O último pincel que eu vou mostrar é o pincel de padrão. Como é que ele funciona? Deixa eu só fazer uma linha novamente com pincel básico. Opa, tá outro selecionado, não tem problema. Selecionar agora o pincel de padrão que eu já criei, que é esse outro exemplo aqui, é o da florzinha. Percebe que ele ficou muito semelhante àquele outro pincel que eu tinha feito inicialmente de dispersão, lembra? Que era também essa ideia de dispersão, seguindo assim, a linha, né? Sem mudar muito. Deixa eu até recuperar ele aqui para você entender o que muda de um para o outro, tá? Aparentemente não muda muito, mas quando a gente entra nas configurações do pincel de padrão, você vai ver que você consegue indicar algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, como é que vai ser no momento em que tiver uma quina ali? O que vai acontecer? Eu selecionei aqui que eu ia querer essa, que ele chama aqui de sobreposição automática, né? Eu podia também fazer uma coisa mais ou menos assim. Tem algumas opções que ele vai mostrar para cada tipo de momento ali na linha. Então, ele pode ser mais interessante do que o outro pincel. Algumas configurações podem não fazer muita diferença para esse tipo de linha que eu criei, mas dependendo do desenho, você perceberia alguma mudança que eu acabei de fazer. Pincéis, é isso. Eu tenho agora essa outra parte aqui, né? Aqui no traçado que eu indiquei também, que a gente vai ver as possibilidades. Vou mexer aqui em cima dessa outra linha para mostrar para você. Uma cópia dela. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu só alterar a linha. Isso eu alterei com o botão de seleção, aquele que seleciona com um A, que é esse aqui, seleção direta. Daí eu puxei o ponto para cá, só para, enfim, ficar para baixo ali. Venho aqui então na opção de traçado, e aqui vai aparecer novamente a mesma possibilidade de alterar a espessura, né? Assim como eu consigo alterar lá embaixo, desculpa, lá em cima, mas tem algumas outras configurações que abrem aqui, tá? Uma que eu gosto bastante, assim, de tomar um cuidado para fazer, é pensar no arremate dessa minha linha. Deixa eu só mudar, voltar aqui no básico, porque às vezes quando você
vai tentar fazer alguma coisa, você vai perceber ele tá, por exemplo, com um pincel diferente que não básico. Daí algumas configurações você vai tentar mexer, você vai ver que ele não vai responder do jeito que você estava imaginando. Então eu voltei ali pro básico, agora sim. Percebe que aqui no finalzinho ele termina reto, né? Então isso é o arremate. O arremate eu posso colocar terminando reto, que é o padrão, ou eu posso colocar redondinho. Opa. Redondinho, então percebe aqui a diferença, né? Ele ficou agora no final redondo, antes era reto, agora ficou redondo. Ou eu posso ter um projetado, que ele termina reto, mas ele não termina reto na linha, ele termina reto como se ele mantivesse essa espessura para depois aqui do ponto final da linha, digamos assim. Isso em relação ao arremate. Tem também algumas configurações em relação ao tipo de canto, né? Você vai ser um canto com a quina mais viva. Deixa eu fazer uma outra linha para ficar mais fácil para você entender o que eu estou falando. Então eu tenho aqui essa linha. Percebe que eu tenho uma quina aqui que é um canto vivo, né? Formando ali, então, a pontinha. Eu posso vir aqui, eu posso quebrar isso, então deixar arredondado, ou posso deixar como chanfro, tá? Bom, e a outra forma outra modificação que a gente pode fazer, aí vai depender do tipo de trabalho que a gente vai ter, é o alinhamento do traçado, então. Se vai ser alinhado nessa linha, ela vai estar passando no meio, vai estar passando para um lado ou para o outro, digamos, dessa linha central que você desenhou, tá? E, bom, outra coisa que para quando a gente for trabalhar com essa parte de embalagens mesmo, né, então projeto de embalagem e tal, a gente vai usar bastante essa representação. A questão da linha tracejada, então eu posso ligar aqui, linha tracejada, percebe que tem um tracejado ali, mas mal está aparecendo, isso porque está muito espesso. Ó, reduzir a espessura, e aí ele tinha uma linha tracejada que era com 12 pontos o traço, e daí ele, né, dava um espaço e voltava para 12 pontos. Só que como aqui eu estava com 18 pontos, estava se sobrepondo, então não estava aparecendo direito o tracejado. Mas já arrumei isso aqui. Eu posso alterar essas configurações aqui. Por exemplo, eu quero um traço mais curtinho, vou botar 8 pontos. E eu quero aqui que ele coloque um espaço aqui, pode ser de 8 pontos também. E aí volta para o traço de 8. E, enfim, eu consigo fazer exatamente o tipo de tracejado que eu quiser, tá? Então eu posso botar diferentes configurações. Agora eu quero quase um traço ponto, posso fazer com 8 de traço, 8 de espaço, 1 de traço, aí volta o espaço, volta, enfim. Aí você vai pensar o que vai fazer sentido para o seu projeto. Bom, outra coisa, vou desligar o tracejado aqui, vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Dá para terminar com pontas diferentes, então uma ponta em seta ou em qualquer outro tipo de desenho que apareceu aqui, né? Se ficou muito grande, como foi o caso aqui, você pode alterar essa dimensão. Então, ao invés de botar 100%, vou botar 10%. Não, 10 ficou muito pouco. Vou colocar 40% aqui. E aí tem ali um detalhezinho no final dessa linha. Tem também a opção de trabalhar o perfil, que a gente já viu lá em cima. Só que aqui tem uma opção a mais, que aqui você começou com um perfil, em que aqui é mais grosso, mais espesso, né? E termina mais fininho. Se você quiser inverter, você pode clicar aqui, ó. Aí você consegue inverter. E aí tu faz o efeito inverso, então, do que você tinha antes. Bom, basicamente isso, para essa parte de traçado, essa parte de configuração de linha. Você vê que tem muitas possibilidades, tá, de trabalhar com isso. Aí você vai ver o que melhor se adapta ao seu projeto e vai fazer o seu traço de acordo com esse conceito aí da sua ilustração, do seu trabalho, certo? Então a gente viu como é que a gente colore, como é que a gente dá a aparência desse traço. Agora vamos ver como é que faz o traço efetivamente, tá bem? A ferramenta mais básica para a gente criar o nosso traço vai ser a linha. A linha fica aqui em cima, né, nessa linha. Só dar um clique, arrastar e clicar ali para fazer a linha. Só que antes da gente começar a desenhar, quero lembrar de duas funções bem importantes, duas ferramentas para você ativar aí no seu computador para ajudar você a fazer esse desenho, tá? Uma, liga a régua é bem importante. Eu faço isso apertando Ctrl R, a minha já está ligada, ela está aparecendo aqui. No print aqui não está aparecendo, mas eu não tinha dado no momento, mas aqui em cima já tá? Então Ctrl R liga ou desliga, acabei de desligar. O que é legal da régua? Além de eu conseguir puxar clico, né, e arrasto, eu consigo puxar algumas linhas guias que vão me ajudar no alinhamento, né, dos objetos. Então isso é bem legal.
Para deletar, eu só cliquei em cima e deletei, tá? Apertei del, tá? Só para você saber. E outra coisa legal da régua, eu posso clicar com o botão direito e rapidamente alterar a unidade de medida, caso eu tenha começado o meu documento com uma unidade diferente. Uma unidade que não faz muito sentido pra gente. Então, geralmente a gente vai trabalhar em milímetros. Bom, primeiro ponto então, a régua. Segundo ponto, guias inteligentes. Isso aqui é importante demais, tá? Atalho para ligar e desligar é Ctrl U. Anota aí. Anota esses dois atalhos que eu coloquei, tá? Eles são bem importantes. O que faz a guia inteligente? Vou criar um retângulo, dois retângulos para você ver. Então, tem um retângulo aqui, tem outro retângulo aqui. Opa! Ó, aquilo que eu falei de que está sem cor e sem preenchimento. Pronto. Selecionei, apertei D, que ele coloca o padrão aqui. Branco, preenchimento branco e linha preta. Então, estão aqui, a gente consegue visualizar. Na hora que eu clico no retângulo, só que eu boto o mouse em cima, percebe que vai aparecendo um negocinho em rosa. Eu não sei se a resolução está dando para enxergar aí no seu computador, no seu celular, mas está aparecendo aqui para mim, caminho. Significa que eu estou com o mouse em cima do traço, ou aqui no meio. Né? Eu vou colocar o mouse em cima, daí aparece centro. Vou colocar no cantinho aqui, aparece âncora, que é o que ele chama esses pontos, né? Enfim, eu consigo chegar a pontos específicos, ele vai me mostrando. E o que é mais legal? Estou arrastando a forma. Olha só, viu que apareceu a linha ali embaixo, essa linha horizontal rosa? Ela está me dizendo que está alinhado, que essa base aqui está alinhada com essa base aqui. Então, posso até trazer uma linha guia lá da régua, mas ó, eu sei que está alinhado, porque eu tinha usado a linha guia, né, e ela me falou que estava alinhado. Então, eu posso pegar centro com centro também, enfim. Isso torna o processo muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais preciso, porque quando a gente não tem a guia inteligente ligada, a chance da gente fazer errado é muito grande, assim, de a medida não ficar exata, o negócio não ficar onde a gente queria que ficasse. Então, deixa essa guia inteligente ligada e, assim, quando que você vai desligar? Você vai desligar quando você vai precisar de um pouco mais de liberdade, no sentido de um desenho um pouco mais criativo, uma coisa que não precisa de precisão, principalmente no uso com pincel, porque se eu tiver com a minha guia ligada, ó, eu tô com o pincel ativo agora, tá? Então, fiz aqui uma forma. O pincel ele não vai fazer tanta diferença, mas talvez um outro tipo de desenho com caneta, ó. Tô com a caneta aqui ligada, e daí eu quero fazer um ponto, deixa eu aproximar para você visualizar, um ponto aqui, sei lá, um pouco mais de longe, um ponto em algum lugar aqui, ele já vai querer puxar para cá, sabe? Então, você até consegue fazer, mas é mais fácil você trabalhar daí, nesses casos, um pouco mais de liberdade, sem essa guia inteligente ligada, tá? Mas, de modo geral, você vai trabalhar com a guia inteligente sim ligada. Ela é muito, muito, muito útil. Então, de linha, basicamente isso. Faltou só um pontinho que é o seguinte. Se eu clicar na linha e ao invés de eu clicar e arrastar, como eu fiz essas linhas que eu mostrei para você, eu posso só dar um clique na tela. Na hora que eu dou um clique para a tela, eu consigo colocar um pouco mais de precisão. Eu consigo colocar, então, a dimensão que eu quiser. Percebe que aparece aqui em milímetros, porque é a medida que eu coloquei, né, ali na régua, eu mostrei para você na hora. Mas se por alguma razão eu quiser trabalhar com uma outra unidade de medida, eu posso botar aqui que ele consegue calcular automaticamente, tá? Então, eu quero 5 centímetros por alguma razão, posso botar ali. Posso botar também algum ângulo específico, se eu quiser botar, quero que ele tenha 30 graus. Dou um Enter aqui. Tá aqui, eu tenho uma linha de 5 centímetros que tem esse ângulo de 30 graus. Então, de linha é isso, é bem simples. A próxima maneira da gente criar uma linha é através da ferramenta de formas. Você já me viu usando formas aqui várias vezes. Então, essa ferramenta formas ela é acessada a partir daqui. E existem duas formas principais que você provavelmente vai usar mais. Uma é o retângulo, né, que você clica e livremente você consegue fazer um retângulo. Ou se deixar o Shift apertado, você consegue fazer com largura e altura iguais. Então, fica um quadrado. Se você segurar aqui o mouse, né, clicar e segurar, você consegue chegar a outros tipos de forma. Então, você tem essa forma com esse canto arredondado, que para quem está usando o Illustrator, da Creative Cloud, né, na hora que você criar, você já consegue enxergar esse arredondadinho aqui, essa bolinha, que é para conseguir alterar esse raio, né, do arredondado. Quem trabalha com versões mais antigas do software não vai ter dessa mesma maneira essa função, tá? Então é um pouquinho mais chatinho para fazer. Bom, o que mais? Ferramenta elipse tem aqui.
Lembrando que o atalho para você criar retângulo, quadrado, né, enfim, é o L. E para você criar elipse vai ser o L. Então, tá aqui a minha elipse. Eu criei essa elipse de uma forma que não foi a mais inteligente. Eu queria deixar da mesma dimensão. Como é que eu faço para criar da mesma dimensão? Vou até apagar para mostrar de novo. Então, eu chego aqui no centro, tô vendo que eu tô alinhada com o centro. A guia inteligente está me mostrando. E começo a criar minha elipse. Se eu aperto o Shift, ele vai criar um círculo, né? Agora, se eu segurar, além do Shift, se eu segurar o Alt, ele cria a partir do centro, que é isso que eu queria. Ó, criar a partir do centro. Porque se eu criar de outra forma, ele vai criar para cima, para baixo, enfim, para onde eu colocar. Eu queria a partir do centro, foi o que eu fiz ali. Deixa eu colocar a colinha aqui para você. Então aqui você consegue fazer a partir usando o atalho N. Esse aqui você consegue fazer usando o atalho L, tá? Ou vai lá no menu também e seleciona a forma. Tem outras formas, tem a ferramenta polígono que você consegue, enfim, fazer outro tipo de polígono. Acho que eu cliquei em alguma coisa que eu coloquei o preenchimento. Vou botar Shift X, eu inverto aqui a cor e traçado. Então eu voltei para o mesmo padrão que eu estava antes, tá? Essas são as ferramentas principais que provavelmente você vai precisar ao trabalhar com formas, tá? Tem mais duas aqui, estrela pode ser importante também, e ferramenta clarão. Assim como no trabalho com linha, quando você vai criar uma forma dessa, se você der um clique só, ao invés de clicar e arrastar, vai abrir essa configuração aqui. Então, eu posso botar manualmente qual largura que eu quero, qual altura que eu quero. E aqui tem uma coisa interessante, tá? Se a gente deixa isso aqui ligado ou desligado, vai mudar ou não a outra dimensão na hora que a gente faz a alteração. O que que significa? No momento, percebe que isso aqui não está ativado. Então, se eu altero aqui a largura, por exemplo, a altura se manteve. Agora, se eu estou com esse aqui ligado, ele vai manter proporcional. Então, se eu alterar aqui a minha largura, eu vou botar agora, estava 150, vou botar 180. Ele vai fazer proporcionalmente o aumento aqui da altura para que eu mantenha a mesma proporção da forma, tá? Então, isso é interessante. Tá aqui minha forma criada. E se eu for criar uma outra forma dessas aqui, por exemplo, polígono, vou dar um clique, aparece uma outra coisa legal. Além de eu pensar no raio desse polígono, né? Então, vou botar um raio aqui de 50 milímetros, eu consigo determinar quantos lados que eu quero que tenha esse polígono. Então, eu quero 10 lados. Vou dar um OK. Está aqui, criado. Tá, vou criar outro polígono aqui. Eu quero com 5 lados. Enfim, e assim vai. Eu consigo selecionar o tipo de polígono que eu quiser, tá? E acho que é basicamente isso para formas. Então, as principais que você vai usar, acho que vão ser essa e talvez uma outra, vai depender do trabalho. Vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a ferramenta pincel. Você já me viu usando essa ferramenta em alguns momentos aqui. Você vai usar, então, basicamente quando você quiser fazer algum tipo de ilustração, algo assim, né? Aí tem aquele monte de pincel que eu já mostrei para você, de pincel com texturas diferentes, enfim, para fazer uma série de efeitos. E lembrando que ele pode ser usado tanto com uma mesa digitalizadora, com canetinha, né? Quanto você pode usar com o mouse. Tá? Aqui eu estou com o mouse, aqui eu estou com a mesa. Veja que para esse pincel em específico não faz diferença, tá com o mouse e com a mesa. A única diferença é o conforto de estar segurando uma caneta e não um mouse, né? Agora, quando você for trabalhar com aqueles pincéis que tem a questão da pressão, aí sim vai fazer diferença. Você está com um, você está com outro, tá? Então aqui eu estou com o pincel com a caneta da mesa digitalizadora e agora o mesmo pincel com o mouse. Veja a diferença que faz. E é basicamente isso, assim, a gente não tem muito mistério para trabalhar com pincel, tá? Mas vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é uma ferramenta chamada curvatura. Ela fica aqui do ladinho, tá? Vou ser bem sincera, eu nunca uso essa ferramenta, tá? Mas isso vai depender do tipo de trabalho que você for fazer. Talvez ela seja importante para o seu projeto. Para o que eu já fiz até hoje, eu nunca realmente precisei utilizar. Qual que é a ideia dessa ferramenta? É uma ferramenta em que você vai clicar nos pontos e por esses pontos vai passando a linha, criando uma curva, né? Vai passando essa curva. Então, eu criei um ponto aqui no início, criei um ponto aqui, e aqui eu estou só movimentando o mouse e ele está fazendo essa curva de modo a passar por esses pontos.
Se eu clicar novamente, ele vai criar mais um terceiro ponto. Ele vai continuar fazendo essas curvas de modo a passar pelos pontos que eu criei. E sempre tentando deixar essas curvas, né, com uma forma um pouco mais contínua, né, sem quebras nessas curvas. Então, essa é a ideia. É uma ferramenta literalmente para fazer curvas. Tá? Vou fazer uma ameba aqui. Ferramenta útil para fazer amebas. Certamente tem muitas outras utilidades. É eu que nunca precisei usar. Mas, opa. Aquilo que eu falei, de tá com um preenchimento e a linha no caso, sem cor, né? Então, vou botar uma cor qualquer aqui. Usei a conta-gotas e cliquei nessa corzinha. E tenho aqui a minha ameba. E vamos agora para nossa próxima ferramenta. Última ferramenta, na verdade, e eu julgo a mais importante de todas, tá? Eu deixei ela por último, que é a ferramenta caneta. Por quê? Opa, faltou aqui o nomezinho, deixa eu botar. Por que eu botei ela por último? Porque ela, embora seja a mais, porque eu diria a mais importante para você aprender de ferramentas assim, de literalmente criação do seu trabalho, eu acho que é uma ferramenta um pouco mais difícil de pegar. Então eu não quis assustar você de início, né? Eu quis trazer maneiras mais simples um pouco da gente trabalhar com traçado. Mas agora a gente vai aprender a caneta, porque a caneta é bem importante, tá? E a gente vai usar esse conceito da caneta tanto aqui, quanto depois lá no Photoshop a gente também tem uma caneta que é muito semelhante. Então, vamos tentar trabalhar bem essa ideia. O que faz a caneta? Caneta, atalhozinho. Se quiser anotar aí, inclusive, deixa eu até colocar aqui o atalho para você. O atalho da caneta é o P, tá? Vale super a pena você decorar esse atalho. Você vai usar bastante a caneta. E o que eu vou fazer com a caneta? Eu vou fazer formas. Então, vou fazer linhas, né? Posso até fazer formas também a partir dessas linhas. E o mais interessante não é apenas você fazer aleatoriamente uma linha, como você já me viu fazendo várias vezes ao longo desse trabalho, né? Eu consigo também vetorizar alguma coisa a partir dessa ferramenta caneta. E nesse ponto, assim, que eu acho que vai ser mais relevante do trabalho com a caneta, tá? A gente vai ver já como que faz isso, mas até agora você me viu fazendo basicamente formas, linhas como essa daqui, então linhas angulares, né, sem trabalhar curvatura. A caneta, ela funciona o seguinte, eu tenho aqui, criei um ponto, criei outro ponto, vou fazer a partir dessa linha aqui por enquanto. O que acontece? Se eu venho tô com a minha linha selecionada, né, com o V, cliquei aqui, selecionei, se eu aperto P de novo, ou seja, se eu seleciono novamente a ferramenta caneta, se eu colocar o meu mouse em cima, sem clicar, tá? Só coloquei aqui em cima da caneta, vai aparecer um íconezinho de mais em cima ali da linha. E se eu clicar na linha nesse momento, ela vai criar um ponto novo. Opa, apareceu uma coisa diferente. O que eu faço com esse ponto? Você cria um ponto porque você quer movimentar, quer fazer uma forma diferente ali a partir daquele local, né? Então eu venho na ferramenta de seleção direta, que é essa daqui de cima, atalho A, clico no ponto e clico novamente e consigo arrastar. Então eu começo a conseguir criar formas a partir disso, tá? Só que eu estou ainda criando formas angulares. Eu não quero criar agora mais uma forma angular, eu quero criar uma forma orgânica. Como é que eu faço isso? Isso aqui pode ter alguma variação dependendo da versão do teu programa, tá? Então eu não vou saber te dizer agora de cabeça como é que é em outras versões mais antigas, que já faz bastante tempo que eu uso a versão da Creative Cloud. Mas assim, nessa versão que eu tenho, se eu estou com a caneta em cima aqui e aperto Alt em cima da linha e clicar e arrastar, olha só, eu consigo fazer a curva, tá? Talvez na sua versão você consiga fazer alguma coisa semelhante a partir de um ponto intermediário, não um ponto final, tá? Um ponto que está aqui no meio. Deixa eu fazer uma outra linha aqui para mostrar para você. Tenho esse ponto aqui no meio, ferramenta caneta selecionada. Se eu venho com o mouse aqui em cima e seguro o Alt, ele muda para um íconezinho, tipo uma setinha, uma coisa assim. E aí, com o Alt apertado ainda, eu clico ali e eu consigo também fazer a curvatura, tá? A partir daquele ponto e não a partir de uma linha. Geralmente, no meu fluxo de trabalho, eu prefiro curvar a partir da linha, mas isso vai da necessidade de cada um, novamente, tá? Bom, outra coisa importante da caneta, se eu estou com um ponto aqui e venho novamente em cima do ponto, né, com a ferramenta caneta ligada,
Se eu for em cima da linha, ele vai aparecer o mais. Se eu for em cima do ponto, ele vai aparecer o menos. Na hora que aparece o menos, o que eu consigo fazer? Eu consigo deletar o ponto. Então, é só clicar, o ponto sumiu. Tá, agora outra coisa que é bem importante. Na hora que eu curvei, você viu que apareceu esse negócio aqui do lado, né? Isso aqui são as alças que chamam. São elas que controlam a curvatura. Então, se eu clicar, aqui eu estou com a seleção direta ligada, que é o atalho A. Tá? Sempre que eu vou trabalhar com partes do meu objeto, vai ser a seleção direta, vai ser essa daqui. Se eu for trabalhar com o objeto como um todo, vai ser essa aqui, vai ser o V. Tá? Então, vamos lembrar disso. Então, eu vou vir aqui, né? Cliquei no ponto e ele abriu essas alças para eu poder trabalhar. Então, se eu clicar na alça e arrastar, eu consigo modificar a curva de alguns modos. Eu consigo tanto botar a direção diferente, então, para essa linha, né? Quanto se eu puxar essa alça, olha, eu puxo a curva junto aqui com a alça. Então, é uma ferramenta assim, bem útil para a gente conseguir fazer a forma realmente que a gente precisa. Agora, percebe que quando eu estou puxando a alça de um lado, estou mexendo de um lado, ele está mexendo automaticamente do outro lado, né? Estou mexendo em um, sozinho ele vai e faz a correção do outro para manter essa continuidade. Diferente desse caso aqui, que eu tenho uma quebra, né? Aqui eu estou mexendo, estou mexendo nessa alça, e o outro lado, inclusive, ele tem uma reta, não é uma curva, ele não vai se alterar. Eu consigo também fazer de forma a não alterar a curva. Deixa eu fazer uma outra forma aqui para você ver. Seguinte, se eu segurar, estou com a ferramenta, caneta ligada, né? E agora segurei o Alt, ao invés de eu vir aqui no ponto, se eu vir aqui na alça, com o Alt ativo, né? Segurando o Alt, eu consigo alterar uma alça e não movimentar o outro lado. Então, isso aqui pode ser bem importante também, porque às vezes você não quer mexer no restante, você só quer mexer nessa aqui. Então, de novo, tem um pontinho, vou até arrastar ele aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. E agora eu quero mexer aqui, né, nessa curva sem mexer nessa daqui. Então, eu seguro o Alt. Perceba, eu estou com a ferramenta de seleção direta ligada, né, que é o A. Então, seguro o Alt, venho aqui na alça e consigo movimentar de modo a, enfim, mexer na curva sem mexer na outra curva. Então, a ferramenta caneta é isso. Parece ao mesmo tempo complexo, porque sim, são vários conceitos e precisa pegar um jeito assim para trabalhar, né? E também simples no sentido de que não são tantas ferramentas assim. Mas é bem importante você pegar bem isso, você treinar bastante, tentar vetorizar formas, que isso vai te ajudar bastante. E quando eu falo em vetorizar formas, eu quero mostrar agora o que eu estou dizendo com isso, tá? Eu vou agora vetorizar a imagem desse cachorrinho. O que significa? Significa que eu vou, né, deixar de ter essa imagem em bitmap e vou criar uma ilustração vetorial a partir dela. Óbvio que não vai ficar igual, tá? Não é nenhum objetivo, é uma imagem simplificada que eu pretendo fazer desse cachorrinho. Existe até uma forma de fazer automaticamente uma vetorização através aqui de uma ferramenta do Illustrator, mas eu não acho que ela seja muito positiva, tá? Vou até mostrar para você. Quando você tem uma imagem e você clica aqui em cima da imagem, abre essa ferramenta aqui em cima, chamada traçado da imagem. Vou clicar nessa setinha do lado, ele mostra assim, várias opções para fazer o traçado. Tá? Eu vou botar nesse traçado, de 3 cores, para você ver. Espero não travar agora meu computador, que isso aqui pode demorar um pouco. Eu botei até de 3 cores para não ser assim, tão ruim para fazer, tá? Não tão pesado para fazer. Mas essa ferramenta vetorizar, ela tenta automaticamente, essa ferramenta traçado de imagem, ela tenta automaticamente transformar uma imagem que seja em bitmap em uma imagem vetorial. Só que o resultado disso não costuma ser assim muito positivo, tá? Aqui eu escolhi, né, fazer em 3 cores. Mas assim, se você tenta vetorizar uma coisa, tipo uma marca, alguma coisa assim, não fica legal. Não use essa ferramenta, tá? Só se, assim, realmente você tiver certeza que você tem que usar aquela ferramenta. Mas se você puder vetorizar na mão, você vai ter um resultado melhor. Bom, para vetorizar, então, é bem importante, tá? Essa camada vai ficar numa camada embaixo aqui da camada em que eu vou vetorizar efetivamente.
e ela vai estar bloqueada, para que eu não, sem querer, selecione e tire ela do lugar. Isso é bem importante. E agora eu vou começar a vetorizar, então, nessa camada de cima. Eu separei aqui em 1 minuto uma visão bem acelerada de como é que foi todo o processo de vetorização do cachorro. A ideia é que você possa visualizar o todo, e aí depois a gente vê por detalhes, né, como é que foi feito então cada um desses processos. Eu estou explicando como é que eu fiz. Se você já sabe usar a ferramenta, se você já está acostumado a mexer com o Illustrator, você pode finalizar por aqui, então, depois de assistir esse 1 minuto, né, com essa visão acelerada, finaliza a aula para você e fica aqui na aula, né, segue na aula quem está aprendendo a mexer no Illustrator agora e quer ver então em detalhes como é que foi feito todo o processo. Um grande abraço então aos que estão saindo nesse momento e continuamos então com os demais. Vou usar a ferramenta caneta. Vou colocar aqui uma cor. Essa cor não precisa ser a cor que você vai realmente trabalhar depois. Eu sugiro que você trabalhe com uma cor que seja bem contrastante, que não exista ali uma tonalidade daquela no seu desenho. Eu acho que isso facilita para visualizar. Vou trabalhar com verde. E eu vou começar então o meu trabalho. Como é que eu faço isso, tá? Eu dei isso, não quer dizer que você tem que fazer dessa forma, mas eu acho que é o caminho que eu acho mais simples. Eu busco encontrar assim, os pontos, os finais de curva. Então aqui tem uma curva, eu venho até aqui, que aqui acabou essa curva e começa essa outra curva. Eu venho até aqui mais ou menos, ó, e vou fazendo isso aqui. Esse cachorro, ele é praticamente simétrico, né? Então eu vou fazer só metade e depois eu reflito. E como é que eu faço para fazer retinho? Eu posso seguir aqui a minha linha guia, ou eu posso apertar Shift, manter o Shift segurando, que aí eu vou manter o alinhamento que eu tenho. No caso aqui é o vertical, mas podia ser horizontal, podia ser aqui assim, inclinado a 45 graus. Tá? O Shift ele ajuda também a fazer essas linhas, essas formas mais precisas. Então, fechei aqui a minha forma. E agora eu vou começar a trabalhar com uma curvatura, tá? Então, volto na ferramenta caneta, seguro o Alt para puxar, e aqui escolho, né, se eu quero fazer a partir do ponto, se eu quero fazer a partir da linha, se você estiver usando uma versão do software, assim como eu, a mesma versão que eu, você pode conseguir fazer. E se você estiver com essa mesma versão que eu, você ainda pode conseguir ter acesso a esse suavizar que ele tem aqui, que ele é bem legal, ajuda bastante. Vai puxando, vai fazendo os ajustes que você achar interessante, que você achar pertinente para o seu trabalho, tá? Se eu precisar movimentar o ponto, eu vou na seleção direta, no botão A, e clico no ponto para movimentar. E assim, não precisa ficar igual. Não esquece que essa ilustração é a sua ilustração, não é uma cópia, não tem o objetivo de ser uma cópia da imagem, tá? Você pode, inclusive, alterar alguma coisa se você quiser fazer diferente, se acha que não estava legal na imagem original. Você tem total liberdade para modificar, tá? É a sua ilustração, afinal de contas. Bom, eu acho que a minha metade aqui tá ok. Vou selecionar. E aqui fica já uma outra dica. Ctrl C, assim como em qualquer outro programa praticamente, ele vai fazer uma cópia. Ctrl V vai colar, né? Olha só, aqui colou. Só que olha onde que colou. Colou em outro lugar. Se você quiser colar no mesmo lugar, anota aí na sua lista de atalhos Ctrl F. Ctrl F ele colou exatamente em cima, tá? Só para você saber. E, bom, agora botão direito aqui em cima. Eu vou vir aqui em transformar, refletir. Acho que é sempre legal deixar esse visualizar ligado. Tu viu que ele refletiu aqui a partir do eixo vertical, né? Podia mudar também eixo horizontal, botar um ângulo específico, mas eu quero esse aqui mesmo, vertical. Aí eu venho, clico na forma, o botão V tá, o atalho V ali, a seleção tá ligada, né? E arrasto para cá com o Shift ligado, ó. Shift ligado, ele mantém o alinhamento. Vou pegar agora aqui nessa linha vertical, colei. Colei aqui. Selecionar as duas formas.
A gente vai trabalhar agora com uma ferramenta que vai meio que unir essas duas formas. Tem duas possibilidades. Tem a possibilidade de você trabalhar com essa ferramenta Shaper, que ela só está disponível em versões um pouco mais novas do software. Você está com as duas formas selecionadas, você vem aqui, você risca isso aqui, e ele entendeu que é para sumir com aquilo, e juntou, é uma coisa só. Ou a outra ferramenta que está disponível em qualquer versão, você vem aqui, nesse Pathfinder. Se ele não estiver disponível, você abre em janela, Pathfinder, e aí ele vai abrir, né, esse menuzinho. Você pode vir aqui em unir. Opa, acho que não estava bem colocado. Deixa eu ver. Acho que isso aqui não está bem posicionado. Às vezes pode acontecer, não está bem posicionado. E aí você não conseguiu unir do jeito que queria, tá? Se for o caso, pode até passar um pouquinho, como eu fiz ali, para forçar, porque aqui não tem precisão. Se tivesse precisão, eu ia ter que entender porque aqui não está unindo. Mas como aqui não precisa precisão, é só uma forma, enfim, uma ilustração mais simples, tá valendo fazer dessa forma, tá? Bom, vou continuar fazendo a minha vetorização aqui do cachorrinho e segue sempre o mesmo processo de trabalhar com os pontos principais e começar a detalhar, tá? Percebam que por enquanto eu só estou com a linha mais simples aqui possível, não tem nada de detalhamento, de como é que vai ser essa linha, né? É simplesmente a linha. Aqui, para fazer o olhinho, eu vou trabalhar com o círculo, tá? Eu acho que faz mais sentido do que eu tentar fazer na mão. Depois, eu posso até começar a editar os pontos, como eu estou fazendo e tal. Mas para começar, acho que para ter como base, vale trabalhar o círculo, tá? E aí você vê, assim, quando você for fazer um trabalho, se é interessante você partir do zero ou se tem alguma forma básica que você pode usar. Bom, o que mais? Esse aqui eu vou trazer Ctrl+C, Ctrl+F. Botão direito, refletir. Vou levar para o outro lado. Opa, peguei errado aqui. Para cá. Olhinho, mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+F. E olha só, estou sempre fazendo aquele refletido da forma ali que eu mostrei, né? Eu posso apertar também Ctrl+T. Opa, não, Ctrl+T no outro lugar. Tá, trazer para cá. Transformar, refletir. Ok. Para fazer o focinho, eu vou fazer a partir de uma elipse também. Sempre buscando aqui a forma mais próxima, né? Ou pelo menos o que fizer mais sentido, assim, para a gente construir o nosso desenho. Basicamente isso. Tem um detalhezinho aqui. Criar um ponto, puxar. Ctrl+C, opa, copiei o negócio errado. Ctrl+C, Ctrl+F. Ali, quando eu falei que eu copiei errado, o que aconteceu? Eu estava com o botão de seleção, aquele das partes, né? Seleção direta. E aí, quando eu estou com o botão de seleção direta, ele vai copiar só aquilo que está ali. Então, se eu estou com um ponto selecionado, ele vai copiar o ponto. Se eu estou com uma linha selecionada, ele vai copiar a linha. E se eu quero selecionar a forma, eu tenho que tentar com esse daqui, e não com esse aqui ativado, tá?
Olha só, aqui, você está vendo que eu usei uma elipse para fazer essa forma, né? Só que ela tá passando. Ela não vem até aqui a boca. E aqui no meu desenho tá vindo. Como é que eu vou trabalhar com isso aqui? Isso aqui eu posso usar a ferramenta... tem algumas formas de eu trabalhar. Eu posso usar a ferramenta tesoura. Uma ferramenta que eu esqueci de mostrar para você, mas vou mostrar agora. É o seguinte, se eu tenho uma linha... Então, deixa eu criar aqui uma linha. Tem essa linha aqui. A ferramenta tesoura, o atalho para ela é o C. Ela fica aqui, tá? Se eu dou um clique na linha, o que acontece? Eu cortei, literalmente com uma tesoura. Então, aquela linha agora virou duas. Então, eu posso usar a ferramenta tesoura para cortar aqui. Ou outra possibilidade é eu trabalhar com essa ferramenta de formas. Então, ao invés de eu trabalhar com a linha, eu trabalho com as formas. Que aqui eu mostrei para você... Opa, deixa eu voltar para cá. Eu mostrei para você a ferramenta unir. Mas tem uma série de outras ferramentas também. Que elas vão subtrair formas, elas vão dividir, enfim, tem para tudo que é gosto. Eu acabo fazendo tudo ou com essa ferramenta unir ou com a ferramenta dividir. E aí eu trabalho, essas aqui elas são todas uma derivação dessas duas, né? Eu prefiro trabalhar com essas duas aqui e as outras, eu acho mais simples fazer assim. Mas de novo, vai do gosto de cada um. Qual que é a vantagem de eu fazer dessa forma, de formas, ao invés de fazer com a linha? Já fica pronto para uma eventual pintura, se eu quiser fazer depois, tá? Porque o que acontece? Se eu tiver uma linha apenas, depois, se eu quiser pintar essa forma aqui, eu não vou conseguir pintar com tanta facilidade. O que eu faria seria pintar a boca e botar essa boca por cima da forma, que daria certo também. Agora, se eu tiver uma forma com esse formato aqui, eu poderia pintar ele tranquilamente, que daria certo. Bom, mas aqui eu vou usar tesoura, porque a gente está trabalhando só com forma e não vai ter problemas a gente cortar aqui, tá? Então, eu vou cortar aqui na intersecção e vou cortar aqui na intersecção. Vou deletar, opa, com a ferramenta V, estava com a A ligada, né? Ferramenta V, deletei. Tá aqui. Fazer a língua agora. Aqui. Curvar. Curvar aqui também. Às vezes, você pode sentir necessidade de fazer mais pontos no meio, né? Você começou de uma maneira e aí você viu que você precisava de mais pontos. Faz, não tem problema não. Ponto demais pode tornar a forma um pouco menos contínua, assim, né? A tua linha pode parecer meio quebrada, mas aí você avalia o que faz sentido para o seu trabalho, tá? Eu tento usar o mínimo de pontos possíveis, eu acho que funciona melhor. Mas esse é o meu jeito de trabalhar. Bom, Ctrl C, Ctrl, opa, tava de novo com ferramenta ligada agora com a ferramenta V, Ctrl C, Ctrl F. Vamos lá, refletir. E vou trazer para cá. Ali ele tá pegando bem certinho, ó. Pegou agora. Acho que agora tá certo. Aqui eu quero mostrar para você uma ferramenta que eu comentei no início da aula, que era uma das que eu mostraria para você, que é de juntar formas, tá? É o seguinte, juntar linhas. Aqui, você lembra, eu fiz essa linha e depois eu copiei ela e colei para cá. E aí fiz essa outra linha. Inclusive, ela não está indo até ali em cima, ela é um pouco diferente, o formato não tem problema. Inclusive, não vejo problema em manter o mesmo formato que tinha ali. Eu só queria que ele chegasse até ali em cima. Chegou, fiz acontecer. Só que agora eu quero transformar isso tudo, não em duas linhas, mas uma única linha. Então, eu vou selecionar essas duas formas, aí eu posso tanto clicar Ctrl J, ou eu posso ir lá em cima em Objeto,
caminho, junção. Ctrl J é bem mais rápido, né? Mas o que faz? Então, eu selecionei as duas, cliquei Ctrl J. Agora, ó, se eu tentar movimentar, você está vendo que isso aqui é só uma linha, uma única linha que tem esse formato todo. Isso é diferente de você usar aquela união que tinha ali. Isso aqui é uma união de formas, tá? Isso aqui é uma junção de linhas. Então, é meio que como se fosse uma cola. Eu tinha aquela ferramenta tesoura que cortava a linha no meio. Aqui eu junto duas linhas numa linha só. Às vezes dá problema essa ferramenta. Aí você confere se realmente um ponto está em cima do outro ponto, tá? Tem que estar bem juntinho ali em cima um do outro, com a ferramenta guia inteligente ligada para ajudar a mostrar, né, se está ok, para poder fazer acontecer, tá? Bom, o que mais que eu vou fazer nesse cachorrinho? Tem mais algumas linhas, tem um dentinho. Aí vai depender, assim, do quanto que eu quero dar de detalhamento aqui pro meu trabalho, tá? Acho que vou fazer um dentinho aqui de um lado, vou copiar pro outro. Opa. Aqui eu fiz, você viu que eu fiz o ponto final ali no lugar errado. Daí agora eu trouxe ele para cá e ele não tá contínuo, né? Então, apertei Ctrl J agora ele fechou. Agora tá contínuo, agora tá funcionando. Mas aqui, ó, olha como tá uma quina que por mais que seja um dente, não é um dente tão afiado assim. Eu não quero esse dente tão afiado assim. Então eu posso vir aqui, mudar o tipo de canto, eu quero botar um canto arredondado, ou eu posso, né, simplesmente realmente arredondar isso aqui que eu quero fazer. Então eu arredondei o dentinho. Vou copiar essa forma para botar por trás da outra ali. Como é que eu copio? Olha só. Selecionei, né? Tá selecionado aqui com o V ligado. Cliquei, arrastei. Na hora que eu for soltar, eu seguro o Alt. E aí solto com o Alt ligado. Aí ele copia, tá? Outra ferramentinha que você pode anotar aí. E aqui fazer a mesma coisa. Vou usar tesoura, cortar essa forma. Cortar ali. Acho que cortei a forma errada. Agora eu cortei a de baixo. Vou selecionar essa forma aqui. Agora sim. Então, C. Ctrl F. Vou levar o dentinho para o outro lado. Vou criar umas linhas aqui de expressão. Essa linha de expressão, nunca imaginei que fosse falar isso para cachorro. Vamos lá. C, Ctrl F. Eu estou o tempo todo trabalhando com teclado, tá? Alternando entre atalhos, fazendo o meu trabalho ser mais rápido por essa razão. Olha só, aqui eu vou criar agora, criei uma elipse, só para pegar essa forma. Bom, deixa eu só arrumar um pouquinho. Pegar essa forma, eu vou usar a ferramenta tesoura para cortar o que não me interessa. Então, cortar aqui, cortar ali, e deletei. Tá? Boquinha também. Vou usar a tesoura.
Acho que eu deletei. Acho que eu cortei o de baixo. Pronto, agora sim. Faltam os bigodes. Bigode eu acho que eu vou fazer no pincel depois, tá? Vou deixar essa caneta... Vou deixar na caneta para fazer o resto. E agora eu vou começar a detalhar e aí depois eu vou fazer os bigodes. Bom, primeira coisa. Vou aumentar um pouco a espessura para ficar mais fácil enxergar. Trabalhar um marronzinho. Olha só, para a forma geral, eu acho que funciona essa linha que eu criei. Para essa forma aqui, vou fazer diferente. Eu vou fazer com uma espessura bem maior e com esse perfil de largura variável. Ó. Acho que funciona melhor, tá vendo? Aí olha que legal, eu achei uma configuração que funciona aqui. Eu não preciso ir lá e mudar tudo para essa daqui. Eu posso ir com conta-gotas. Ó, ele já copia. Só que ele não copia tudo, né? Ele copiou, no caso, a espessura. Aqui não vou botar o perfil igual ao perfil que estava ali. E assim eu vou detalhando, tá, gente? Aí você vê o que faz sentido para você. Eu tô fazendo... Deixa eu ver. Fazendo aqui como me parece mais coerente pro cachorro, como eu quero, como eu visualizo isso, tá? Se eu quiser ver o cachorro sem ter a foto embaixo, eu posso também, eu posso tanto deixar invisível essa foto, quanto eu posso trabalhar a opacidade dela para ficar menos forte, assim, eu conseguir ver melhor o de cima. Então eu vou agora aqui na camada, vou voltar na camada de baixo ali, eu posso deixar ela invisível para visualizar como é que tá ficando o meu cachorro. Ou eu posso trabalhar a opacidade dela, então no caso aqui, esse aqui tem um comando de opacidade. Esse aqui é um comando de opacidade que ele vai... Eu posso fazer opacidade específica de alguma forma, de uma cor, né? Posso trabalhar ali. Ou eu posso vir também... Cadê? Aqui, ó. Quando eu dou 2 cliques, fico às vezes um pouco perdida porque tem umas diferençazinhas entre Illustrator e Photoshop. E aí a gente mexe às vezes muito em um, e aí passa um tempo sem mexer no outro, e confunde na hora que volta. Mas eu dou 2 cliques aqui em cima da camada, e ele abre esse outro menu. Né? Tem a opção de esmaecer imagens, que ele dá uma opacidade aqui para a camada como um todo. Eu vou bloquear de novo e vou continuar fazendo a minha ilustração, tá? Agora que eu tô vendo só a ilustração, eu acho que tá muito fininho esse aqui de fora, né? É melhor assim. Então, percebam que os elementos mais importantes, né? Eu tô deixando com uma espessura maior, né? Aqui eu vou inclusive pintar diferente, ó. Essa partezinha de cima eu vou pintar de branco. Hoje a gente nem era para estar trabalhando com pintura, mas foi um pouco automático aqui. Mas aqui é só cor sólida mesmo, tá? Então não tem problema. Olha só, ficou na frente daquele outro elemento, né? Então tá dando para ver o branquinho. Se eu apertar Ctrl Shift, aí tem o colchete para um lado, colchete para o outro, eu consigo jogar para frente ou para trás. Então eu fiz isso aqui. Aqui, vou dizer uma coisa. Eu não vou pintar não, porque a ideia não é trabalhar pintura. Vou começar a trabalhar agora com alguns detalhamentos que não necessariamente eles são totalmente ligados à imagem original, tá? Então eu vou usar agora a caneta, o pincel, a caneta da mesa digitalizadora. Vou usar o pincel.
E vou usar aqui esse pincel, eu vou fazer um novo pincel para ele, tá? Pincel caligráfico, eu não quero ele muito espesso. Então eu quero que ele varie bastante, de acordo com a pressão da caneta, ele vai ter 9 pontos. Então, o pincel está aqui selecionado, vou começar fazer os detalhezinhos aqui para esse cachorro. Ele tinha mais uns pelinhos em outros lugares, né? Onde que era? Ah, tem a sobrancelha e tem os pelinhos embaixo aqui. Isso é uma sobrancelha? Agora fiquei em dúvida. Cachorro tem sobrancelha? Acho que tem, né? Tipo uma. Outros detalhezinhos que eu vou fazendo. Eu não tô muito satisfeita com essa boca. Acho que essa abertura ficou meio esquisita. Essa língua, não sei, tem alguma coisa aqui que me incomoda. Vou voltar na ferramenta caneta agora. Acho que tá faltando tipo como se fosse gengiva, né, do cachorro. Não sei se é isso que tá me incomodando. Talvez toda essa simetria na língua. Vamos tirar um pouco a simetria. Aqui embaixo também. Mexida. Eu acho que vai ficar mais fofinho se eu jogar essa língua dele mais pro lado. Uma língua caída, sabe? Algo assim. Tem que acertar, né? E aqui eu vou mostrar outra dica para você, ó. Como a língua tá passando na frente, eu vou ter que cortar essas linhas. Só que é o tipo de linha que tem um acabamento. Aí se eu cortar, o que vai acontecer? Olha só, cortar. Ah, na verdade essa não foi a linha que eu... Não, eu confundi. Eu achei que essa linha tivesse sido feita com aqueles acabamentos diferentes de espessura. Mas essa aqui eu fiz com pincel. Mas o que eu queria mostrar? Vou simular aqui para você. Se eu tenho uma linha, essa linha ela foi feita com um acabamento desses aqui. Desculpa, desse daqui. Deixa eu aumentar a espessura para você ver. Se eu cortar essa linha, cortar ela aqui no meio, ó, o que vai acontecer? Ele aplicou o acabamento para os dois pedaços, né? Virou duas linhas aqui. Então,
podia ser que eu quisesse, não isso aqui, mas eu quisesse realmente aquela linha que estava mostrando antes cortada. Como é que eu faço nesses momentos, tá? Tem um atalhozinho, Ctrl Shift O. Isso. Como é que eu faço nesses momentos? Tem um atalhozinho, e aqui objeto, caminho, contornar traçado. Aquilo antes era uma linha, ó, vou até dar um Ctrl Z aqui para você ver. Tá vendo? Tinha uma linha aqui, tinha um ponto ali no meio. Eu conseguia ver e agitar como linha. Agora, se eu venho no objeto caminho, contornar traçado, olha onde que está a linha agora. Ela está aqui fora. Isso aqui não é mais uma linha. Isso aqui é um objeto em formato de linha. Quer dizer, isso aqui não tem forma de linha, mas é um objeto no formato daquela linha que eu tinha criado, com aquelas configurações. Então, se eu quiser agora cortar isso aqui, eu posso cortar e ele não vai perder as configurações. Só que eu não vou cortar exatamente como com a tesoura, né? Eu vou ter que cortar de outras maneiras. Com essa ferramenta Pathfinder aqui, posso usar um retângulo, passar um retângulo aqui no meio. Deixa eu inverter para você visualizar. Eu venho nessa ferramenta Pathfinder, aqui, dividir. Essa ferramenta dividir, ela permite separar as coisas. Então, eu tenho agora, aquela forma toda foi quebrada, né, por todas as intersecções. Então, eu consegui separar a forma que eu já apaguei e essas outras duas formas. Bom, esse é um caminho. Um outro caminho que vai ser mais simples até, mas que às vezes você pode preferir isso aqui por outras razões, tenho a minha linha de novo, né? Essa minha linha, tá? Deixa eu inverter aqui, essa minha linha tem um acabamento e eu quero manter essa ideia desse acabamento. Como é que eu posso fazer também? Eu posso vir com a ferramenta tesoura, tipo aqui no finalzinho, aqui no finalzinho. Eu cortei, tá vendo? Aqui no meio eu posso usar um perfil uniforme. Aí aqui eu posso usar um perfil desse daqui, ó, de largura que ele começa na largura máxima e termina na largura mínima. Eu venho aqui na ferramenta traçado, inverto. Mesma coisa aqui, tá? Então eu venho nesse perfil aqui e ele já aparece invertido. Isso aqui me permite fazer com que eu corte essa linha do meio, porque essa linha do meio agora, ela não é mais, não é mais uma linha que tem um perfil de largura variável. Ela é uma linha de perfil uniforme, colada, né, grudada com outra de perfil variável. Então, assim, dá para fazer também essa limitação. Bom, então aqui eu vou cortar isso que está sobrando. Aqui. V, deleto. Esse acho que tá ok. Tá mais simpático com a linguinha para o lado, né? Gostei mais. Mas eu ainda não gosto do formato da língua. Acho que podia melhorar. Já gosto mais. Fazer isso aqui acompanhar. Ó, tá mais interessante o cachorro, né? Aqui eu vou tirar, acho que ficou sobrando. Eu acho que para esse momento mais inicial,
Acho que era isso. Outros detalhes agora, eles viriam com o processo seguinte ali de pintura, por exemplo. E não é o caso agora, né? Então, opa. Então esse é o cachorro. Se a gente for ver a imagem original, tá aqui. E a imagem vetorizada tá aqui. E é isso. Então, assim que a gente vai vetorizar uma imagem, tá? A parte da imagem de referência e vai usando as várias ferramentas, né? Caneta, forma, e vai criando a vetorização e tendo também a liberdade de fazer algum tipo de modificação que você julgue necessária ao longo do processo. Você vê que aqui não está igual, principalmente ali na região da língua, acabei mexendo bastante, e tá tudo bem, assim, a gente não precisa tentar reproduzir, até porque não faz sentido, são maneiras diferentes de se trabalhar a reprodução, então não tem por que a gente querer copiar, né, fazer igual em uma e em outra. Bom, eu acho que é isso para agora, então eu quero que você tente experimentar bastante essas ferramentas, usar, se você ainda não conhece direito, tenta fazer, tenta pegar várias imagens, vetorizar. E a gente se vê então na próxima aula, mas tente realmente estudar um pouquinho, se dedicar um pouquinho para garantir que vai pegar bem esse primeiro conteúdo, tá certo? Um grande abraço, então, e até a próxima semana.